Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma história de Dragon Ball Multiverse. Dessa vez eu vou falar sobre o Universo 8. E sendo esse o único universo em que a raça Frieza está vivo, no caso Frieza, Rei Cold e Cooler. Já que nos outros 19 universos a raça Frieza morreu em algum momento. Entretanto, nesse universo eles ainda estão vivos. E a principal mudança aqui e alteração foi que o Kuririn matou o Vegeta na Terra. E essa história basicamente vai contar a saga Frieza sem a participação do Vegeta, no qual ficou bem interessante. E se você quiser ver a história dos outros universos do multiverso, vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então vamos começar. I'm Saiyajin, o orgulho é tudo! E essa história se passa no Universo 8, onde acompanhamos aqui a luta do Goku, Kuririn e Gohan contra o Vegeta. E a grande mudança desse universo é que o Kuririn mata o Vegeta. E como sabemos, na história original, o Goku pede para o Kuririn não matá-lo, ele não faz isso, o Vegeta vai embora e segue a história. Porém aqui, o Kuririn não escuta o Goku e simplesmente arranca a cabeça do Vegeta. E por conta disso, a história vai seguir normalmente, porém sem o Vegeta aparecer nela. E seguindo a história, Bulma, Kuririn e Gohan vão para Namekusei reunir as esferas que tem lá para poder viver seus amigos que foram mortos na Terra. E quem também vai para lá é Frieza e o seu exército. E o Goku só vai a Namekusei um tempo depois, após se recuperar vai chegar lá em 6 dias. E esse começo aqui em Namekusei é a mesma coisa basicamente. O Gohan e o Kuririn derrotam aqueles soldados do Frieza, eles vão até lá e salvam um Dende do Dodoria e vai seguindo igual até o momento. O que muda é que não tem o Vegeta, então ele não mata o Dodoria. E por esse motivo o Dodoria continua vivo. E seguindo aqui a história, o Gohan e o Kuririn levam um Dende até a Bulma. E lá ele conta tudo pra ele sobre os Namekuseidins, as esferas e também sobre o Grande Patriarca. E então Kuririn vai nos vilarejos alertar os Namekuseidins, salvá-los e pegar as esferas. E já o Gohan vai com o Dende até o Grande Patriarca. E o Kuririn chega até um vilarejo e conversa com os Namekuseidins que estavam por lá. E o líder desse vilarejo lê a mente do Kuririn e percebe que sua intenção realmente é boa, então entrega para ele a esfera. E nesse momento quem chega até ali é o Apu, e ele vê que há muitos Namekuseidins e vai alertar o Frieza. Mas o Kuririn percebe a presença dele e alerta os outros, consegue interceptá-lo e capturá-lo. E após prendê-lo, o Kuririn fala: nós tivemos sorte que esse soldado é bem mais fraco, mas os outros 3, incluindo Frieza, são incomparáveis. E eles virão até aqui cedo ou tarde, se escondam antes que eles cheguem. E enquanto isso, Dodoria está procurando pelo Gohan, Kuririn e Dende, onde ele fala: mas que droga, cadê esse moleque? Estou aqui há horas procurando por eles, se não encontrar, Frieza vai me matar, tenho que achá-los rápido. E após muita procura, Dodoria finalmente se esbarra e encontra com Gohan e Dende, que estavam indo em direção ao Grande Patriarca. E o Gohan pede para o Dende seguir sozinho que vai lutar contra Dodoria. E quando Dodoria iria atacá-los, quem aparece ali e os salva é o Namekuseidin. E o Dende fala: Nil, é você! Você chegou! Por favor, acabe com ele! Ele matou muitos de nós! E o Gohan fala: esse Namekuseidin, ele lembra muito o Senhor Piccolo. E sem pensar duas vezes, o Nil dá um golpe no peito do Dodoria, assim, o matando. E ele fala: me sigam, o Grande Patriarca aguarda vocês. E enquanto isso, o Kuririn leva a esfera que ele conseguiu até a Bulma, e lá eles bolam um plano. E a Bulma diz: pelo jeito, há somente 3 deles aqui no planeta. Eles não sabem onde estamos, onde localizar as esferas. É uma boa vantagem pra gente. E nós podemos usar nossa vantagem numérica para poder pegar as esferas e realizar o desejo. E o Kuririn fala: realmente, Bulma, pelo poder que eles têm, temos que manter o plano e ficar escondidos até o Goku chegar para poder enfrentá-los. E enquanto isso, Frieza conversava com Zarbon, onde ele falava: cadê o Dodoria e o Apu? Ainda não voltaram? Será que foram mortos? Que incompetentes! Zarbon, vai até lá agora e procure vilarejos e esferas. Eu ficarei aqui de guarda para ninguém pegar essas esferas. Então vá até lá e pegue as outras. E na sequência nós vemos o Nil, Dende e Gohan chegando até o Grande Patriarca.
E o grande patriarca lê a mente do Gohan e descobre suas intenções realmente são puras. Ele fala que vai ajudá-lo, assim libera o seu potencial oculto. E o Gohan se sente muito mais forte, e o grande patriarca avisa: garoto, seja rápido, a minha vida está chegando ao fim. Então pega as esferas, faça o desejo e salva seus amigos e meus filhos. Por favor, conto com você. E assim o Gohan retorna até onde está o Kuririn e a Bulma e explica toda a situação para eles. E ele também fala que o Patriarca tem a habilidade de aumentar o poder, que ele pode usar com o Kuririn para aumentar a força dele. E enquanto os dois conversavam sobre isso, eles sentem um Ki muito forte próximo a um vilarejo, que era o Ki do Zarbon. E o Gohan diz que vai até lá para poder salvar os Namekusei-jins. Porém, o Kuririn alerta que fazer isso é suicídio, porque Zarbon é muito mais forte, eles não podem fazer nada. O melhor é recuar e aguardar o Goku chegar. Mas o Gohan afirma que ficou muito mais forte com o aumento de poder e se garante em ir até lá e derrotar o Zarbon. E o Kuririn acha isso uma péssima ideia, mas vai até lá para tentar ajudá-lo. E quando eles chegam no vilarejo, é tarde demais. Zarbon matou a todos e resgatou o Apu. E ao vê-los, o Apu fala: olha só, são aqueles dois, me atacaram, me prenderam e pegaram a esfera, mate eles, Zarbon. E o Zarbon fala: o quê? Aqueles dois ali derrotaram o Dodoria? Que engraçado. Mas tá, eles podem ser úteis. Eu vou prendê-los e buscar informações. E você volte até Frieza. Acabar com esses dois vai ser mais rápido do que matar os Namekusei-jins. E nisso o Gohan vem em alta velocidade e começa a bater no Zarbon. E o Zarbon fica surpreso com o alto poder que esse garoto tem. E enquanto lutavam, o Apu fala: isso não é nada bom. Eu vou sair daqui e avisar o Frieza. E ao tentar escapar, o Kuririn vinha com chute e o nocauteava. E vendo isso, o Zarbon fala: olha só, vocês são bem fortes. Vai ser divertido. Então Zarbon com um golpe derrota o Gohan e o Kuririn fala: mas que droga, eu sabia. Não é pra lutar contra ele, ele é muito mais forte. Mas não tenho o que fazer. Vou ter que lutar até o fim. Então Kuririn concentra todo o seu poder em um ataque de Ki e o Zarbon desdenha e fala: é só isso, criança? Isso pra mim não é nada. E nisso o ataque se espalha e acerta todo o corpo do Zarbon. E o Gohan aproveita e dá uma voadora na cara dele e lança seu Mazenko dizendo: você matou a todos, seu desgraçado, eu vou acabar com você agora! E concentrando todo o seu poder, o Gohan lança um Super Mazenko contra o Zarbon. E após esse ataque o Kuririn fala: Gohan, vamos aproveitar que tá nocauteado, vamos sair daqui agora, anda, rápido, vamos! E o Gohan fala: não, eu vou matá-lo aqui e agora, não vou deixar pra depois, eu vou acabar com ele. E o Kuririn diz: Gohan tá ficando maluco, cara, vamos embora, ele é mais forte que o Vegeta, não vai morrer com isso. E o Gohan responde: não, eles não são indestrutíveis, o outro morreu com um único golpe, eles podem ser mortos, eu consigo. E nesse momento o Zarbon se levanta e fala: o quê? Dodoria foi morto? Por um único golpe? Mas de quem? Quem tem essa força? E os dois se assustam e quando vão tentar atacar, o Zarbon pega pelo pescoço e fala: tá bom, chega de brincar. Me falem, cadê as esferas? E o Zarbon começa a espancar os dois para que falem. E após muito apanhar, o Kuririn diz: tá bom, eu conto. E o Gohan diz: não, Kuririn, não fale, por favor, cala a boca, seu moleque. Me fale, cadê elas? E o Kuririn responde: tá bom, eu lhe conto. Está com Taiyo. Ao Zarbon: Taiyo? Taiyo quem? Isso mesmo, Taiyo quem? Na cara do Zarbon. E o Zarbon começa a contorcer: ai, meus olhos, seu filho da puta, eu vou te matar! Então Kuririn prepara um Kian-san para cortar o Zarbon ao meio. Mas no último instante o Zarbon percebe e consegue esquivar, mas não há tempo, e corta parte da sua barriga. E o Zarbon fica muito puto: mas que cacete! Cortaram meu cabelo, cortaram a minha barriga, vão se fuder, vou matar os dois! E o Zarbon se transforma e lança um super ataque para poder matá-los. E após uma grande explosão, o Zarbon fala: agora eu matei os dois, desgraçados. Ai, que dor. Tenho que voltar pra nave. Eu tô perdendo muito sangue. Que merda. E nisso quem se levanta é o Gohan dizendo:
Você não vai escapar! Eu vou matar você agora! E prepara um Mazenko acertando Zarbon e assim realmente o matando. E após matá-lo, Gohan vai até o Kuririn gritando: Kuririn, por favor me responda, fale alguma coisa, aguente, amigo! E o Kuririn nas últimas fala: Me desculpe, E após isso, no dia seguinte vemos a Bulma resgatando o Gohan e levando até o Grande Patriarca e o Dendê. E ela pede para salvarem a vida do Gohan, que está quase morrendo. Então o Dendê usa sua habilidade e assim o cura. E o Gohan acorda gritando o nome do Kuririn. Porém a Bulma fala que sente muito, Kuririn não sobreviveu. E o Gohan chorando fala que chega de mortes. Vão ter que pegar as esferas e reviver o Kuririn, o Sr. Piccolo, seus amigos e os Namekusei. Mas a Bulma avisa para terem cautela, porque as esferas que restam estão com Frieza, e Frieza é praticamente invencível. E o Gohan pergunta se o melhor é esperar o seu pai chegar, e a Bulma fala que isso é arriscado, até porque Goku vai chegar em 3 dias, e nesse caso pode vir reforço do Frieza muito antes e acabar com o planeta. Temos que agir agora. E a Bulma conta qual é o seu plano, que é usar a vantagem numérica, distrair o Frieza, entrar na nave e pegar a esfera, fazer o desejo e depois ir embora. Até porque agora o Frieza está sozinho e não vai conseguir prestar atenção em tudo. E agora o Neo e o Gohan vão colocar o plano em prática, onde o Neo vai distrair o Frieza enquanto o Gohan invade a nave e pega as esferas. E isso é feito. O Neo chama a atenção do Frieza, que vai até lá para espancá-lo, torturá-lo e pegar informações. E já o Gohan invade a nave, encontra as esferas, joga para longe e a Bulma, usando o radar do dragão, consegue coletá-las e pegar todas. E enquanto isso, o Neo segue sendo espancado pelo Frieza, no qual o Frieza fala: Você é muito resistente. Já te bati, te torturei e você não conta nada. Então vou ter que matá-lo. Então o Neo fala: Pode matar seu demônio, mas seu desejo nunca será realizado. As esferas foram feitas para realizar desejos bondosos e não ruins como os seus. Você nunca vai conseguir, os outros conseguirão. E o Frieza só fala: Cale a boca e morra. E assim lança o ataque pelos olhos e mata o Neo. E o Gohan sente o Ki do Neo diminuindo drasticamente e fala que vai até lá ajudá-lo. Porém a Bulma segura e fala: Não, Gohan, você não vai. Você vai morrer se for até lá. Fique aqui e vamos salvar o Neo com desejo. Então o Dendê diz: Não se preocupe, Gohan, o Neo é muito forte, não vai morrer assim. E o Gohan entende a situação e fala que tudo bem. Então eles vão lá invocar o Porunga. Enquanto isso, voltando pra nave, o Frieza vê que roubaram as esferas. Ele fica muito puto. O quê? Me roubaram! Eu vou caçá-los e matá-los! E enquanto Frieza os procurava loucamente, os 3 já reuniram as esferas estão invocando o Porunga. E eles desejam que o Porunga reviva todas as pessoas que morreram na Terra. Entretanto, ele só pode reviver uma única pessoa por vez. E nesse momento, Piccolo entra em contato por meio do Sr. Kaiô e fala: Gohan, me reviva, porque assim Kami-sama volta à vida e, consequentemente, as esferas da Terra também voltam. E se podemos reviver todo mundo por meio delas. E o Gohan fala que é uma boa ideia. E quando iriam fazer isso, corta para o Frieza falando: Mas o quê? O céu está escuro? Mas nesse planeta não existe noite. Só pode ser o dragão mágico. Eu, o grande Frieza, o imperador de todo o universo, sendo derrotado por meros insignificantes como eles. Não, isso não vai acontecer. Jamais. Então Frieza prepara um ataque e lança contra o solo de Namekusei. E no momento em que o Porunga iria realizar o desejo, o ataque chega até eles, já que foi um ataque que pegou o planeta inteiro. E dessa forma matando Gohan, Bulma, Dendê e o Grande Patriarca. E o Frieza fala: Se eu não posso realizar o meu desejo, ninguém poderá. E não há mais nada a fazer nesse planeta inútil. Eu vou embora. E enquanto ia em direção a Namekusei, o Sr. Kaiô contou tudo para o Goku que havia acontecido. E ao chegar em Namekusei, a primeira coisa que o Goku faz é procurar os corpos, onde os enterra e improvisa lápides em um funeral a eles. E ao enterrá-los, o Goku fala: Agora não há mais nenhuma esfera do dragão em todo o universo. O que eu vou fazer?
Como é que eu vou salvá-los e ajudá-los? Será que eu posso fazer alguma? Então Goku sente um Ki ao longe e se pergunta: o quê? Um Ki por aqui? Então quer dizer que alguém sobreviveu. Então Goku vai pra cima do Ki rapidamente e encontra alguém soterrado. Era simplesmente o Neo, muito ferido, à beira da morte, porém ainda respirando. E o Senhor Kaiô fica surpreso e fala: o quê? Um sobrevivente? Depois de tantos dias? Ele é realmente resistente. E o Piccolo fala: mas é claro, nem me surpreende. E o Goku resgata o Neo e lhe dá uma semente dos deuses, que acaba o curando. E assim eles começam a conversar. E o Neo fala: o patriarca queria desejar que eu esquecesse isso e seguisse minha vida. Porém, eu não posso. Eu quero vingança. Quero ir até lá e matar o Freeza com as minhas próprias mãos. E o Goku vai e fala: você tem razão, Neo. Isso não pode passar impune. O Freeza tem que pagar pelos seus crimes. Ele vai fazer isso com outras raças. Temos que ir até lá e impedi-lo. E ouvindo essa conversa, o Senhor Kaiô entra em contato imediatamente e fala: Goku, tá ficando louco! Você quer enfrentar o Freeza? Ele é milhares de vezes mais forte que você. Não tem o que fazer, ele é invencível. Se você for lá, ele vai te matar em segundos. É suicídio. E o Goku responde: bem, todos que eu conheço estão mortos. Se eu for até lá e morrer, vou me juntar a eles. E a Tite que se foda, né? E o Neo concorda e fala: a mesma coisa pra mim. Tenho mais nada a perder, porque já perdi tudo. E no outro mundo, o Piccolo fala com o Senhor Kaiô: você não pode negar ao Goku a sua vingança. Dê isso pra ele. Dê as coordenadas pra ele poder ir até Freeza e encontrá-lo. Isso é assunto dele, não seu. E o Senhor Kaiô, relutante, acaba aceitando. Ai, tá bom, tá certo, vocês que sabem. E após receber as coordenadas, Goku e Neo vão em busca da sua vingança contra Freeza. E após uma semana de viagem, os dois chegam até o destino, que é o planeta Freeza 01, conhecido também como a capital. E ao chegarem no planeta, eles são interceptados pelos soldados. E o Goku fala: calma aí, eu não quero brigar com vocês, eu só quero encontrar o Freeza. Me fala onde ele tá, que eu não machuco ninguém. Mas os soldados não querem nem saber e abrem fogo, começando uma guerra no meio da cidade. Só que a polícia convencional não consegue dar jeito, tem que chamar os caveira. Então chega o Rikun falando: não vai subir ninguém! E ele tenta atacar o Goku, que se defende com uma única mão e o derrota com somente um golpe. E enquanto o Goku lutava contra o Rikun, o Botter aproveita a brecha e acerta um golpe no Goku, que se recupera rápido e o derrota com chute. E o Goku pergunta a eles: qual de vocês dois é o Freeza? E o Rikun começa a rir. Sou idiota! Se fosse o Freeza, não encostaria um dedo na gente. E o Botter fala: eu acho que esse cara veio procurar emprego, hein? Goku diz: eu não quero machucá-los, só me levem até o Freeza. Só quero apenas isso. E o Botter responde: vai se encontrar com o Freeza somente preso ou morto. E o Neo fala: que péssima ideia pra vocês então. Aí o Botter diz: espera aí, aquele não é nome Kuzedin? Mas não morreram todos? Por que esse cara tá vivo? Então o Neo puto vai pra cima do Botter e começa a lutar contra ele. E enquanto essa luta está acontecendo, nós vemos aqui o Jesse dormindo, após uma boa noite de sono. E coloca boa nisso, hein, porque 6 camisinhas no chão. Caralho, que disposição é essa, meu filho? A mina ficou até roxa. Voltando, o Jesse tá dormindo ali e começa a sonhar, delirar e falar enquanto tá dormindo. Sério, Guinil? Você quer que eu seja o novo capitão? Você vai renomear a equipe para as forças especiais do Jesse? Que grande ideia, senhor! E a mina do Job, ele olhando, fala: que cara idiota, eu vou filmar e mostrar para minhas amigas. E nisso, o Jesse acorda com uma ligação. E é uma chamada urgente para as forças especiais de Guinil. Tá tendo um ataque, invasão no meio da cidade, que eles têm que chegar até lá para resolver isso. E assim o Gordo e o Jesse se arrumam e vão pra lá imediatamente. E quem também foi chamado foi o Capitão Guinil, que estava no meio de um evento no shopping e teve que parar para poder até lá enfrentar os invasores. E voltando para a batalha na cidade, o Goku e Neo derrotam todo mundo com facilidade, incluindo o Botter e o Rikun. E quem chega até ali é o Gordo e o Jesse. E ao ver os dois, o Goku fala: por favor, alguém pode me levar até o Freeza? Eu só quero encontrar ele.
E nisso o Jesse fala, eu vou acabar com você! E dá um chute no Neil, que defende facilmente. E o gordo fala, cê tá maluco, rapá? Esse cara derrotou o Riku e o Potter. Eu vou meter o pé dessa porra. E quando ele tenta fugir, que aparece o Goku e fala, e aí, amiguinho verde, me conta, cadê o Freeza? E o gordo leva um susto, usa seu poder e para o tempo e foge. Goku fala, ué, cadê ele? Teletransportou? Que legal, queria tanto aprender uma habilidade assim de teletransporte, deve ser incrível. Ele olha pro lado e fala, e aí, cadê o Freeza? E o gordo se assusta e fala, como é que ele me achou? Esse cara é um mago? Que desgraça, já sei, eu vou paralisar ele. E o gordo usa sua habilidade para poder paralisar o Goku, no qual ele fica preso e fala, não consigo me mexer, mas que droga. Ah, já sei, eu vou usar aquele truque. Ei, me responda uma coisa, quanto é 432 vezes 17? Aí o gordo fala, 7.344. Essa é fácil, por quê? Aí o Goku fala, puta que pariu, me ferrei. E para quem não entendeu a referência, é que em Dragon Ball Clássico teve a luta do Caos contra o Kuririn. Aí o Caos paralisa o Kuririn e para conseguir sair ele usa uma tática no qual ele pergunta, ei Caos, quanto é que é tanto vezes tanto? Ele tem que usar a mão para calcular, aí ele acaba desfazendo a técnica. O Goku tentou fazer isso aqui, porém não deu certo com o gordo, ele foi mais esperto. Mas enfim, referência explicada, voltamos pra luta, onde o gordo fala, ei Jesse, eu prendi ele, ataca ele aqui. Mas quando ele olha, o Neil acabou derrotando o Jesse. O gordo fica assim, puta que pariu, eu tô ferrado. E o Goku pensa, eu poderia usar o Kaioken pra me soltar, mas não quero desgastar o corpo e gastar energia. Só que então o Neil chega e derrota o gordo e assim o ajuda. E o Goku pergunta, ei Neil, será que o Freeza realmente está aqui? Eu sentiria a presença e o poder dele se fosse tão alto assim. Só que então quem chega é o Capitão Guinil e fala, não, o Sr. Freeza não está aqui. E o Goku e o Neil perguntam quem é ele. Então ele se apresenta. Eu sou o grande herói dessa cidade. Um símbolo de esperança e conquista. Eu sou o lendário Capitão Guinil. E vocês mataram os meus amigos. Vocês mataram quem eu mais confiava. E agora, com a morte deles, eu vou me inspirar e vou me vir. Nisso o Riku levanta e fala, ô Capitão Guinil, a gente tá vivo, tá? Estamos só machucado. Aí o Guinil fala, mas que filha da puta, acabou com toda a minha apresentação épica. Seria um ótimo filme. Por que não mataram eles? Seria a minha perfeita busca por vingança. Mas tá bom, vou ter que improvisar. Ei, vocês dois, esse massacre acaba agora, porque eu, o Capitão Guinil, vou impedir e acabar com vocês dois. Então Guinil eleva o seu Ki e mostra todo o seu poder. E ao presenciar essa força, o Neil já fala, Goku não tem a menor chance, ele é muito mais forte. E Goku só diz, Kaioken. E enquanto isso, vemos a nave do Freeza, onde o seu soldado fala, Senhor Freeza, informação, ataque na capital. E o Freeza fala, o quê? Ataque na capital? Quem tá atacando? E o soldado diz, um Saiyajin e o Namekusei. E o Freeza fala, como? Impossível, que piada é essa? Eu acabei que as duas raças estão extintos. Não tem mais Namekusei e Saiyajin. Que história é essa? Tá bom, retorne à nave, voltar pra capital e ver que tipo de piada é essa. E enquanto Freeza retornava para a capital, ocorreu toda aquela invasão, luta contra os forças especiais Guinil e luta aqui contra o Goku e Guinil, onde o Guinil fala que Goku é muito forte e que vai ter muita vontade de pegar esse corpo. Entretanto, o Goku não dá atenção para o que ele fala e começa a olhar para o alto assustado, dizendo, esse Ki se aproximando é assustador, só pode ser Freeza. E assim o Freeza finalmente retorna e chega até o planeta. E o Guinil, vendo que tá distraído, tenta roubar o corpo do Goku com a habilidade de trocar. Porém, o Neil chega mais rápido para rebater o ataque. Porém, ao encostar, tem um corpo trocado no Capitão Guinil. E ao ter o seu corpo trocado, o Neil entendeu essa técnica. No caso, Guinil rouba corpos e tentou roubar o corpo do Goku. E sabendo que essa é uma habilidade perigosa, ele vai afastar o Guinil de perto do Goku, pro Goku lutar sozinho contra o Freeza. E nesse momento, Freeza sai da sua nave e ele e o Goku se encaram, onde o Goku fala, o seu poder realmente é impressionante, supera muitos dos outros. E já o Freeza começa a pensar, então esse que é o tal Saiyajin que tá acabando com tudo, ele conseguiu derrotar as forças especiais Guinil, então ele realmente é bem forte.
Será que ele é o tal lendário Super Saiyajin? Eu sabia! Essa lenda era verdadeira. Fiz certo em matar todos, porém ainda falta um deles. E o Goku fala: a minha vingança é contra você, Frieza. Vamos lutar em um lugar afastado. Não quero matar pessoas inocentes por aqui. Mas o Frieza responde: insolente, nós não vamos lutar. Eu vou executar você aqui mesmo, com um único ataque. Então Frieza lança o seu ataque a laser, Goku usa o Kaioken, desvia e acerta o Frieza jogando pra longe. E após ser acertado, Frieza fica sem acreditar. O quê? Aquele inseto me machucou? Eu vou acabar com ele agora. Se transforma na sua segunda forma. E agora o Frieza vai pra cima do Goku, que desvia do seu golpe e lança um Kamehameha, com a intenção de afastar o Frieza dali, para não machucar as pessoas e lutar em um local isolado. E ao receber esse ataque, o Frieza fica mais puto ainda e libera a sua outra transformação, a sua terceira forma, onde o Goku fala: se transformando de novo? Quantas vezes ele pode fazer isso? E voltando para a cidade, continua a luta entre Neo e Ginyu de corpos trocados, onde no meio da luta o Neo fala: se você não gosta do corpo, me devolva. E o Ginyu fala: com toda certeza. E quando ele ia trocar de corpo, quem aparece é o Gordo e paralisa o Ginyu, tá no corpo do Neo. E o Gordo fala: hehehe, peguei ele, capitão, eu consegui. Mereço uma promoção por isso, não acha? E nisso o Ginyu fala: seu idiota, seu burro, animal! E já o Neo vai até ele e diz: você é fraco, porém perigoso. E dá um soco esmagando a cabeça dele. E voltando para a luta do Goku e do Frieza, o Frieza assume a sua terceira forma, no qual fala que vai lançar o ataque para poder matá-lo. E ao lançar o seu ataque a laser, o Goku recebe o ataque, porém não se machuca. E ele diz: esse ataque foi bem forte e perigoso. Se não tivesse um Kaioken aumentado em 10 vezes, eu teria morrido. O poder dele aumenta a cada transformação. Não posso deixar ele ter mais uma. Eu vou acabar com ele agora. Então Goku ativa o Kaioken 10 vezes e vai pra cima do Frieza. E o Goku usa o seu Kamehameha de poder máximo para tentar matar o Frieza. Enquanto a explosão acontecia, volta para a luta do Ginyu contra o Neo. E o Neo, no corpo do Ginyu, fala: o poder de Goku e Frieza cresce sem parar. Eles são muito mais fortes. Eu não tenho a menor chance. Porém, esse corpo aqui pode me dar a vingança perfeita. Mas primeiro eu tenho que acabar com aquela ponta solta. E antes de dar o golpe final para matar o Ginyu, o Neo fala: eu perdi o meu planeta, a minha família, e hoje eu perco a minha identidade. E assim ele dá um golpe perfurando o peito do Ginyu e o matando, e assumindo agora a sua identidade. E após matá-lo, ele fala: se caso o Goku for derrotado, com esse corpo eu posso conseguir minha vingança. Eu vou me infiltrar, fingir que eu sou um deles, na distração que ele tiver, eu vou até lá e mato o Frieza. E voltando para a luta do Goku e do Frieza, aquele ataque não foi suficiente, porque Frieza continua vivo, porém bem machucado e com muito mais raiva. E por conta disso, obrigando a ativar a sua verdadeira forma. E ao ver a sua transformação, Goku fica assustado ao ver o tamanho poder que o Frieza possui. E o Frieza, com muito ódio, fala: seu Saiyajin desgraçado, eu matarei você agora! E lança o ataque de Ki. Goku ativa o Kaioken para tentar segurar o ataque, porém é inútil, o ataque é muito forte, no qual mata tanto o Goku e toda a cidade. E lá no outro mundo, o Senhor Kaiô, vendo tudo isso, fala: esse é o fim. O Império do Frieza irá continuar e a parte de vocês termina aqui. Eu os avisei. E retornando para a capital, vemos a destruição causada. Porém, o Neo sobreviveu ao ataque, e quem chega até ele é o Rikun. Então o Neo disfarçadamente fala: ah, e aí, como é que tá? Consegui matar Namekusei-jin? O Rikun fala: esse blefe não funciona.
Então o Ginyu, que estava vivo ainda, levanta e fala, trocar. E assim ele pega o seu corpo de volta e mata o Neo. E quem chega até ali é o Frieza, muito puto, falando, seus filha da puta, a culpa disso tudo é de vocês. Olha a destruição da minha cidade, a minha linda cidade, tão perfeita, tão bonita, destruída, e a culpa é de vocês. E o Bota, em seus pensamentos, fala, mas não fizemos nada, quem destruiu a cidade foi você, foi o seu ataque. E já o Capitão Ginyu, de forma honrada, se ajoelha e fala, Lord Frieza, me desculpe, a culpa é toda minha, eu não pude conter o Saiyajin, eu assumo toda a responsabilidade por isso. E o Frieza olha e fala, ah, você assume a responsabilidade? Então tá bom, vou te matar como punição. E então Frieza lança um ataque deixando o Capitão Ginyu à beira da morte. E ele fala, hora de achar um substituto para ser capitão, sem danças. E pega esse daí e queima o corpo dele. E no momento em que o soldado levava o corpo do Ginyu para poder cremar, ele usa a troca e rouba o corpo do soldado, assim matando sua versão anterior. E agora, com um novo corpo e nova vida, o Ginyu começa a refletir. Por que o grande Frieza me repudiou, me tratou como lixo? Foram anos servindo a ele, sendo totalmente fiel e leal a ele. Ele me trata assim? O que eu sou para ele? Nós simplesmente lutamos, conquistamos, matamos e morremos por ele. Porém nos trata como lixo, insignificantes. Eu não quero mais servir a Frieza. E nisso Ginyu desiste, não quer mais ser um soldado, não quer mais lutar e vai seguir outra vida e carreira. Aí troca de corpo com gerente, troca de corpo com cantor, com ator e vai seguindo várias vidas, porém nenhuma lhe agrada, porque ele nasceu para lutar, ele é um guerreiro, um soldado. Então ele pensa, já sei, vou trocar de corpo com Frieza e vou dominar o universo. Porém, ele vê uma foto de alguém maior que Frieza, no caso, o seu pai, Rei Cold. E ele pensa, pra que ser o Frieza se ele pode ser o meu subordinado? Tem uma ideia muito melhor. E então, o Capitão Ginyu vai em direção ao seu próximo alvo, que é o Rei Cold. Ele invade seu castelo, chega até ele e o encara. E o Rei Cold fala, o que você quer, inseto? Vindo até o local do rei, quem você pensa que é? E aí a cena corta e mostra soldados chegando e o Ginyu matando aquele cara. Porém, o corpo já foi trocado. Agora, o Capitão Ginyu é o Rei Cold. E para o plano ficar perfeito, o Ginyu passou meses treinando e ensaiando como é que o Rei Cold falava, agia, pensava, para poder fazer a imitação perfeita e evitar suspeitas. E além de imitar o Rei Cold, ele passou a fazer algo que o Rei Cold não fazia, que era treinar o seu corpo. Então todo dia o Ginyu treinava e aumentava o seu poder, chegando ao ponto que ele desbloqueou uma nova transformação, ficando bem mais poderoso. E dessa forma, o Ginyu Rei Cold governou o universo por muitos e muitos anos, até o momento que os Vargas chegam até ele para chamá-lo para o torneio do multiverso, no qual ele acha uma ideia muito interessante, vencer o torneio, pegar as esferas e fazer um desejo. Dessa forma, vai para o torneio o Ginyu Rei Cold junto com Frieza e Cooler. E se você está curioso para a continuação, como é que foi o torneio, a luta contra os participantes, o Ginyu lutando, é só ver no canal o link do multiverso do torneio. Aqui tem playlist do torneio e dos universos. Quem quiser ver, link comentário fixado, beleza? Mas então, o universo 8, a sua história é essa. A história onde a raça do Frieza venceu. Onde o Frieza venceu o Goku, nem sequer teve Vegeta participando da saga Frieza. E você o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. E muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!